Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E a pergunta de hoje é: o que atrai e o que afastam os bons espíritos? Na questão 227 do Livro dos Médiuns, os espíritos respondem da seguinte maneira para Kardec: que para poder se comunicar, o espírito desencarnado ele precisa se identificar com o espírito do médium. E essa identificação ela ocorre através de simpatia e afinidade de um pelo outro. E lá aparecem as seguintes qualidades que atraem os bons espíritos: a bondade, ou seja, você ser generoso. A segunda é benevolência, é quando você tem boa vontade para poder ajudar o outro. Simplicidade do coração é a humildade. Amor ao próximo é aquela capacidade de sentir o que o outro está sentindo e saber acolher aquela dor como se aquela dor fosse nossa. E por último aqui, os espíritos colocam desprendimento das coisas materiais. E das coisas materiais aqui não quer dizer que é apenas dinheiro. Um bom exemplo para isso é quando uma pessoa ela gosta de lazeres. Então vamos aqui dar um exemplo. Tem um médium que trabalha na casa espírita, só que ele é um torcedor muito fanático, digamos assim, por seu time de futebol. E aí, em determinado dia que tem uma atividade no centro espírita e essa atividade bate horário com o jogo do time dele, a pessoa deixa de ir trabalhar para Jesus, para poder amparar o próximo, né, para exercer essa boa vontade, para poder assistir um jogo de futebol. Não estou dizendo aqui que é proibido que se assista jogo de futebol. Só que, caso a tarefa ocorra no mesmo tempo, o auxílio que se pode oferecer a nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, deve ser levado em consideração como prioridade. Porque um jogo de futebol, a gente pode assistir a reprise depois, pode olhar o resultado, ver os melhores momentos, enfim, nós temos oportunidades para poder fazer isso, né, em outro momento. E também os espíritos colocam no Livro dos Médiuns os defeitos que afastam os bons espíritos. E aí, quando eles colocam esses defeitos que afastam os bons espíritos, a gente pode fazer uma leitura assim também, que é aquilo que vai atrair os maus espíritos, né? Porque afasta os bons, mas acaba atraindo os maus espíritos. Então, são os seguintes defeitos que é colocado aqui: o orgulho, e aí os espíritos colocam que esse é o mais explorado pelos espíritos para poder nos influenciar. Por quê? Porque a maioria de nós nega que tem orgulho, né? Nós negamos que somos orgulhosos. Então, eles sabendo disso, eles aproveitam desse defeito nosso para poder nos influenciar. O outro é o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez. A cupidez aqui seria o desejo da riqueza, né? O desejo do dinheiro mesmo. E por último, eles colocam sensualidade, que são as nossas tendências para os prazeres, né? Prazeres aí de ambas as espécies, né?
E aí eu encontrei aqui uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Servidores no Além, no capítulo 4, que ele descreve assim, ó, entre as falsas vozes. Se a preguiça te pede, descansa, responde com mais um pouco de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que você, retribua com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer, auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu que se estende a todos. Se o egoísmo te aconselha, guarda, retém isso para você, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que estão por perto. Se a revolta diz, reage e reivindica os seus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando e servindo com a mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere vingança, considera que mais vale amparar sempre o companheiro. Quanto temos sido amparados por Jesus? Não é verdade? E Jesus nos ampara com o intuito de que o amor ele realce em nossa vida. Então nós devemos fazer dessa maneira também, amparar para que o amor apareça de forma para que todos vejam que aquela bondade está sendo feita de coração. E ele conclui dizendo assim: os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia na forma da intriga, da maledicência, da indisciplina, induzindo o nosso coração a se fechar para a nossa consciência. Então esses falsos profetas, que são esses defeitos, né, que nós listamos em cima, eles acabam nos vendando, nos cegando, para que a gente não observe, que a gente não veja a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemos a prática das suas lições. Esquecemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos endurece o sentimento. E de coração unido à vontade divina, devemos ver a vida com os olhos de Jesus e ouvir os nossos irmãos com os ouvidos do Cristo. E só assim estaremos realmente habilitados, preparados para sermos intérpretes de Deus onde quer que estivermos. Então aqui o Emmanuel está dizendo que precisamos ter olhos para enxergar os outros como Cristo enxergou. Então, em qualquer oportunidade que estivermos em dúvida de como devemos tratar aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, devemos colocar sempre em primeiro lugar. Se Jesus estivesse aqui, como ele enxergaria essa pessoa? Como ele ouviria essa pessoa? Então, é essa maneira que nós devemos pensar. E aqui, para terminar, eu separei 2 trechos para poder falar sobre tolerância e sobre bondade. O primeiro, para dizer sobre tolerância, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 39 a 42.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aqui, nós temos que demonstrar tolerância e bondade, porque se alguém nos fere a nossa face, nós devemos oferecer, não é a outra face, é o outro lado. E esse lado é o lado da bondade. Então, quando somos feridos, quando somos agredidos, nós devemos retribuir com bondade. Aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Então aqui é uma fala de Jesus que está nos ensinando, com esses versículos, a sermos tolerantes. Que mesmo que seja em momentos complicados, nós precisamos tolerar os defeitos, as dificuldades e também a incompreensão dessas pessoas que agem dessa maneira conosco. E para finalizar, a respeito de bondade, eu separei do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se colhe uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Então aqui é um exemplo muito claro de uma fala de Jesus para que saibamos que as nossas qualidades e os nossos defeitos é que nos farão atrair ou repelir espíritos bons ou maus. Por isso também ele disse, né? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, no que estamos dando valor? Temos qualidades que nos fazem aproximar dos bons espíritos? Temos mais qualidades ou temos mais defeitos? Porque defeitos todos temos, mas que busquemos com que nossas qualidades sejam mais intensas e mais aparentes do que nossos defeitos. Porque as companhias espirituais que nos chegam, elas são escolhas nossas. Então, saibamos o que andamos escolhendo para nós. Bom, esse foi mais um Dúvidas Mediúnicas. Espero ter contribuído com vocês. Até a semana que vem a todos e que assim seja.